Pela primeira vez no Brasil, uma pessoa conseguiu na justiça o direito de recusar tratamento caso venha a sofrer de alguma doença incurável. Como advogada especializada em direito da saúde, Rosana Chiavassa acompanhou o drama de muitas famílias que não sabiam como lidar com o sofrimento de um parente no tratamento de uma doença sem cura. Você ouvia muito assim, nossa, eu não quero isso para mim em hipótese alguma. Mas aí eu perguntava, e você acha que o seu pai, sua mãe, seu avô queriam isto? Eles falam, não sei. Né? Então este não sei é que eu acho que me motivou a tomar essa decisão. Foram 3 anos de conversas com familiares e médicos até decidir buscar na justiça o direito à ortotanásia. Isso significa que, caso ela desenvolva uma doença incurável, poderá optar pela morte natural, recusando, por exemplo, aparelhos que mantenham a vida de forma artificial. A manifestação prévia do desejo de não prolongar a vida no caso de uma doença terminal já pode ser feita nos chamados testamentos vitais. No documento registrado em cartório, a pessoa deixa claro por que procedimentos aceita passar. Mas uma decisão judicial pode trazer uma garantia ainda maior para que essa vontade seja respeitada. Um testamento vital pode ser contestado da mesma forma que qualquer testamento. Até a sua sanidade pode ser contestada. Por isso que eu optei, estudando muito, pela via judicial. O presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica explica que, apesar de ser aceita pelo Conselho Federal de Medicina, a ortotanásia esbarra na legislação. Por isso, muitos profissionais resistem à prática. Coloca o médico em risco, inclusive, porque se ele adota uma atitude de ortotanásia, por exemplo, né, o que vai acontecer? Se um lado da família for contrário a isso, irá processá-lo por negligência, displicência e incompetência e assim por diante. Rosana pode desistir a qualquer momento da decisão que tomou, mas por enquanto está feliz com a escolha. Eu quero que lembrem de mim assim, brincalhona, que ama dançar, que ama advocacia, que ama os filhos, que ama a vida, no que eu entendo que ela é. Cortella, a Constituição, quase que eu falei Saldivo, Cortella, a Constituição diz lá, o direito à vida é indisponível, então você não pode tirar a sua própria vida. Eu posso, eu tenho o direito de fazê-lo. O que não pode é outra pessoa fazer. No caso, por exemplo, dessa discussão, né, a questão é se o médico tem o direito de interromper o meu tratamento, porque isso poderia ser considerado assassinato, entre aspas. Agora, olha que coisa curiosa. Isso está no campo do Saldiva, na prática do dia a dia. Uma decisão que provavelmente já teve que tomar como médico também. No meu campo, ele é mais abstrato. Você sabe que até algumas décadas só se falava em eutanásia. Não havia a expressão ortotanásia. A questão é que a eutanásia ela entrou como sendo uma discussão nos países nórdicos sobre o direito da pessoa escolher que ela ia morrer. E aí o suicídio, entre aspas, era assistido ou o próprio médico induzia o óbito da pessoa. Para evitar isso, algumas igrejas começaram a criar uma expressão que era, em vez de boa morte, eutanásia, ortotanásia, a morte certa, a morte direta. A própria Igreja Católica, com o Papa João Paulo II, criou um documento, muita gente não conhece, que fala de impedir, olha que expressão curiosa, William, impedir a obstinação terapêutica. O que é obstinação terapêutica? Insistir quando isso não tem mais alternativa e leva o paciente a um sofrimento. A grande discussão na medicina, e agora é o Saldiva, é quem é que decide que não vai mais adiantar. Prolongar quem o tratamento. Que decide que o medicamento não vai, de fato, funcionar. Ah, entendi. Essa é uma questão. No primeiro capítulo dos melhores livros de clínica médica, tem um capítulo chamado Medicina Fútil, que é aquela medicina onde você aplica recursos que você sabe que não há reversão do quadro e você quer, prolongar a vida quando não há esperança. Essa é uma decisão difícil e tem que ser tomada, no meu entender, pelo paciente, se ele estiver consciente, e pela família. Hoje existe um apego à vida, como se morrer fosse opcional. Ou uma ofensa. Né? Ou uma ofensa. E eu vejo situações de gente que fica internado durante... E, aliás, isso tem que ter a repercussão para o custo de saúde. Se você for ver o quanto você gasta de saúde ao longo da sua vida, você vai ver que mais ou menos 70% a 80% são nas últimas 2 semanas.
Portanto, são situações onde você tenta prolongar a vida numa circunstância que já tem fim. A pessoa tem todo o direito de lutar até o final da sua vida por aquela chama, mas ela também tem o direito de chegar e dizer assim, olha, chega, eu vou para casa, vou morrer, eu não quero, eu só quero não ter dor. Aliás, o termo ortotanásia, ela é rotineiramente praticada em pacientes terminais, notadamente com câncer, aonde você trata o doente, quer dizer, você acompanha o doente, você procura dar uma qualidade de vida, uma dignidade de vida a ele nos seus últimos momentos, porque aqueles momentos passam a ser muito preciosos. Você imagina, você tem poucos dias, você tem que... cada minuto conta, cada segundo passa a contar. Então, você quer dar qualidade de vida para que ele possa usufruir daqueles momentos e resolver assuntos que talvez estejam guardados no armário. Agora, a encrenca ética de uma sociedade é quem decide. Só eu posso decidir, eu, o paciente. Se eu não estou em consciência para decidir, quem decide por mim? Meus pais, meus amigos? Eu tenho que deixar uma decisão prévia em relação a isso. Afinal de contas, a medicina, de fato, não é uma ciência exata. Você pega a história clássica, vou pegar Stephen Hawking, que está em moda agora também por causa do filme. Havia um prognóstico que quando ele teve, né, o início da distrofia lateral miotrófica, que ele ia viver mais 5 anos. Ele viveu mais 60, certo? Isso significa que, se alguém tivesse decidido por ele, pode ser que tivesse interrompido uma sequência. Se ele tivesse decidido, aí é outra coisa, mas que não é fácil de maneira alguma. Agora, o que essa moça fez é simbólico. Sim. Porque ela está saudável e ela simplesmente quis montar um instrumento que eu acho que tem um papel importante para a orientação das pessoas. Eu tenho o direito de decidir se eu quero continuar vivo ou não. Eu já vi várias pessoas que verbalizaram isso, sem uma documentação, e que, no fundo, vão acabar dentro de uma UTI, com a sua privacidade invadida, sem contato com as pessoas que gostam, prolongando uma agonia que é inevitável. Você falou dessa questão da pessoa não ter a capacidade de tirar a sua própria vida quando está em estado terminal. O Sete Garcia faz uma pergunta aqui. Se o testamento tem valor nesse caso? Se a pessoa deixar isso em testamento? Então, se ele deixa, é isso que dizia a advogada agora na matéria. Qualquer testamento pode ser contestado. Vai se checar, né, se essa pessoa estava na condição de sanidade ou não. No caso, um testamento em relação à própria destinação, como é o que ela indica, aí tem validade. Porque o próprio tabelião vai atestar se a pessoa estava em condições de fazê-lo. Por isso, ela tem que deixar, tal como doação de órgão. Né? Em breve nós vamos ter isso assim. Eu, no meu documento de identidade, não quero obstinação terapêutica. Isto é, larga deu. Deixa eu morrer.